Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. E hoje, mais um dia abençoado pelo nosso Deus, quinta-feira, eu quero te convidar para o nosso Quinta Vida Plena, que vai começar às 19h30, e compartilhar um pouco da palavra de Deus no seu coração e lhe dar um abraço. E estamos ali na estrada Ademar Bebiano, 3.805, no Engenho da Rainha. Muito bem, eu queria ler com você, ontem não teve devocional, deixa eu explicar, eu estava em viagem, não tinha como enviar devocional, mas hoje, graças a Deus, tudo voltando à mais perfeita paz e ordem. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4, diz assim: Respondeu Jesus: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, Jesus Cristo é o nosso Salvador, isso ninguém tem dúvida, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é também o nosso exemplo em todas as coisas da nossa vida. Por exemplo, na sua comunhão com o Pai, Ele é o nosso exemplo. Na sua dedicação à obra, fazer a obra de Deus, Ele também é um exemplo de uma cura, no ensino, sua entrega em favor, então, dos homens, da humanidade, são apenas alguns dos aspectos que nós, como servos dele, devemos imitá-lo. Agora, ele também foi um exemplo na vitória contra as tentações do inimigo. Sim, ele enfrentou as tentações, eu e você passamos por tentações, e através do exemplo de Jesus, nós podemos vencer as tentações. Aliás, ao enfrentar a primeira tentação no deserto, Jesus Cristo colocou em segundo plano que a importância do pão material. Sim, o pão material que eu falo é aquele que mata a fome, é aquele que sustenta o corpo. Ele pega a importância desse pão material e coloca em segundo lugar, e ele prioriza o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque é através do pão espiritual que as nossas carências são supridas. Mas que carências? As carências do espírito, as carências espirituais. Então, quando nós priorizamos as necessidades espirituais, nós decidimos alimentar a nossa alma diariamente com a palavra de Deus. Isso mesmo. Sabe, querido, quando você prioriza o pão material, você vai começar a tomar decisões por aquilo que é natural, por aquilo que é humano, que é terreno. Mas quando você prioriza o pão espiritual, você vai começar a ser orientado pela direção do céu. Porque a palavra de Deus é a boca do Eterno falando aos nossos corações. Então, buscar com determinação a palavra é o primeiro passo para que você e eu possamos vencer as tentações. Se você pensa em vencer as tentações sem buscar na palavra, eu quero dizer que isso não é possível. Na vida espiritual, escute isso e preste muita atenção, só vencem os mais fortes. E quem são esses? Esses são aqueles que se alimentam melhor da palavra. É óbvio, gente, que isso também acontece na vida natural. Se você não se alimentar de maneira adequada, você não vai ter resistência, você não vai ter força, você vai ter baixa imunidade, vai viver à mercê de doenças e de enfermidades. Mas quando você tem uma alimentação na vida natural saudável, você consegue prevalecer. Ainda que venha cair doente, você tem uma recuperação melhor. Pois bem, na vida espiritual também é a mesma coisa. Não adianta, Jesus está dizendo, quando ele declara isso aqui, nem só de pão vive o homem, está dizendo que o homem não pode viver sem o pão. Mas ele diz que o pão não pode ser a prioridade. E aí ele diz, a prioridade é toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para ir caminhando para o finalzinho da nossa devocional de hoje. Você não gostaria de ser um vitorioso na luta contra o inimigo? Quem não quer? Quem não quer vencer um inimigo espiritual que deseja a nossa destruição? Quem não quer vencer uma tentação? Então preste atenção, para vencer eu quero dizer que você tem que aprender a se alimentar mais, de uma maneira abundante, com o verdadeiro pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Tire um tempo, nem que seja 5 minutinhos, pegue a Bíblia. Mas apóstolo, eu nunca li a Bíblia, como é que eu faço? Começa pelo Evangelho de João, se você nunca leu a Bíblia. Começa conhecendo quem é Jesus. O Evangelho de João te passa muito isso. Se você está passando por uma luta, por uma prova, leia o livro de Salmos. Você vai ter ali uma fonte inesgotável
de sustento, de renovo, de uma palavra que vai mostrar o quanto o nosso Deus age em favor daqueles que o buscam. Bem, já vamos terminar, vamos orar, e eu quero lembrar isso, insistir com você. Você nasceu para ser um vencedor, mas sem se alimentar espiritualmente, isso não vai acontecer. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de começar esse dia na tua presença. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada filho, cada filha, cada servo, cada serva do Senhor. Pai, te peço também que hoje os teus filhos possam começar uma nova relação contigo de alimentação, se alimentando da palavra diariamente e tendo suas vidas transformadas. Pai, nos abençoe, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.